Vamos ao debate, então. As acusações de transfobia justificam esse pedido de indenização de 5 milhões de reais por parte dessas duas associações? Samantha. Bom, eu entendo que não, Lu. Eu não concordo com a fala do Nicolas Ferreira, acho que ninguém aqui concorda com a maneira com que ele expôs a questão, mas ele expôs isso dentro do parlamento. Ele é um deputado federal, ele está segurado pela imunidade quanto às suas palavras, votos e opiniões. Se ele exagerou ou não, o órgão correto para julgar isso é a própria Câmara dos Deputados, talvez por quebra de decoro parlamentar. Agora, ele representa, quer a gente goste ou não, grande parte do eleitorado brasileiro que concorda com as ideias dele. O local correto para você discutir ideias, modificações na legislação, aonde é? No Parlamento, no Congresso Nacional. Então eu não vejo como você pedir indenização por questões que ele levantou, que são questões que, ao meu ver, devem ser melhor estudadas para se chegar a uma decisão em que você consiga contemplar todas as partes. Quando ele coloca, as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, eu não sei exatamente qual foi a finalidade disso, mas a gente tem uma discussão muito interessante sobre isso no esporte, né? Onde você tem mulheres trans que competem junto com mulheres e elas têm uma conformação física diferente. Eu não sei se isso é correto ou não, como a gente faz para incluir essas mulheres sem atrapalhar o direito das mulheres, eu não sei como isso se faz, mas eu fico me perguntando, o local correto para a gente debater essas ideias, para a gente buscar uma solução, não é o Congresso Nacional? Não é ali que as discussões, inclusive de ideias que a gente não concorda, porque se eu tenho liberdade de expressão, e é proibida a censura, a licença, e claro, eu tenho que falar com responsabilidade, eu não tenho que assegurar o direito do outro, muitas vezes, de dizer aquilo que eu mais odeio, assegurar o direito de dizer só aquilo que eu penso, o que eu concordo, eu vou ter sempre uma ditadura da maioria, eu não vou ter uma democracia. E se a gente não concorda com as ideias dele, o momento correto de existir esse debate é dentro do próprio Congresso Nacional, e dizer, não, essa ideia não deve prevalecer por causa disso, disso, disso. Agora, criminalizar, estabelecer essas indenizações, eu não concordo. Eu acho que dentro do parlamento, o momento correto para discutir isso e para alterar ou não legislação é lá. Porque se a gente não admitisse isso, muitas conquistas nossas de direitos fundamentais não teriam ocorrido. Quando eu olho para a Constituição e vejo que lá, casamento entre homem e mulher, a gente nunca admitiria as uniões homoafetivas. E por que isso está acontecendo? Porque a sociedade vai evoluindo e é permitido a discussão. Agora, você acabar com a discussão e no sentido assim, criminalizar, ao meu ver, viola a liberdade de expressão. Muito bem. Alessandro. Eu acho que a liberdade de expressão, ela é uma das regras de ouro da democracia. Não tem como ter política se eu não tenho liberdade de expressão, se eu tenho medo de falar alguma coisa, se eu sou punido, né, imediatamente ou num processo, ameaçado no processo. Um parlamentar tem imunidade, eu sou um grande defensor da imunidade parlamentar. Aliás, tem um pequeno livro sobre cassação de mandato por quebra de decoro, né? Tenho, aliás, um posicionamento até talvez um pouco extremado em defesa de imunidades, etc. E ao mesmo tempo também eu tenho, né, colocado a questão do discurso de ódio, ou seja, como é que eu caracterizo o discurso de ódio. E aí eu acho que uma questão que está posta na manifestação do deputado Nicolas é se há ou não um discurso de ódio ali e se isso é permitido pelo texto constitucional, pela Constituição, mesmo considerando a liberdade de expressão, mesmo considerando a liberdade parlamentar, mesmo considerando a imunidade do parlamentar. E aí vem um conjunto de questões. Bom, ele estava... de que maneira ele estava levantando o questionamento? Essa é uma pergunta, e eu assisti o vídeo, né, vi as matérias sobre o ponto, e aí eu fiquei me perguntando, bom, será que é aquela a melhor maneira? Será que ele estava querendo realizar simplesmente um debate sobre uma questão, né, uma questão razoável dentro do parlamento, ou ele teria ultrapassado os limites e aquilo, na verdade, era um tipo, eu costumo chamar de um chamamento de lobos, que é chamar as pessoas que pensam igual a ele, mas indo já por uma seara do ódio. Veja, não de um debate público, e eu acredito que nem todo debate público é permitido. Aí eu lembro que a nossa Constituição de 88 tem um artigo que fala lá que certas cláusulas da Constituição não podem ser alteradas ao ponto de serem extintas, como, por exemplo, as liberdades individuais. Mas vejam só, está escrito na Constituição que eu não posso mudar o texto constitucional, nem mudar o texto constitucional
quando eu tiver... Aliás, eu não posso debater mudanças do texto constitucional quando essa mudança violar direitos individuais, direitos fundamentais, direitos humanos. A questão é, a Constituição considera que eu não posso nem mesmo debater. Veja, não é não aprovar uma lei inconstitucional. Eu não posso submeter à apreciação do Congresso. É isso que está escrito na Constituição. Eu não sei se o Constituinte colocou isso já pensando nesse tipo de situação, mas está claro que tem certas coisas que eu não posso nem mesmo dizer. Alessandro, eu queria até te pedir mais clareza nesse ponto. O que você está me dizendo agora é que se eu tenho uma fala racista, por exemplo, uma fala que fere o direito de um cidadão brasileiro, eu não posso sequer colocar para discussão. Não, não pode, porque o que vai acontecer na verdade? A Constituição ela fala que você não pode se submeter à apreciação, particularmente projetos de emenda constitucional, mas isso pode servir para diversos debates no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado, propostas que são claramente não só inconstitucionais, mas que violam direitos fundamentais, que violam cláusulas que nós chamamos de pétreas, cláusulas que não podem ser modificadas na Constituição. Ou seja, não é simplesmente, olha, vamos debater primeiro, depois a gente vê como fica. Não, porque o debate funciona como o que eu estou chamando de um chamamento de lobos. Chama as pessoas para o debate, as redes sociais. O que o Nicolas fez foi subir e colocou uma peruca. Veja, ele não chamou um debate sério sobre um assunto. Ele colocou uma peruca e fez um espetáculo. E esse espetáculo era para chamar um público das redes sociais. Os likes, como ele mesmo fala na defesa dele. Então veja, o que ele está fazendo? Ele está tentando chamar apoios de pessoas que talvez no dia a dia jamais se manifestassem de maneira tão direta. Ou seja, tentando transformar aquilo que é indizível na sociedade. Sim. A gente sabe o que aconteceu na Alemanha na década de 30, quando isso aconteceu. Muito bem, esse é um alerta importante. E tem alguém aqui, eu vou passar para vocês duas, mas a Samantha já abriu a Constituição aqui. O que você tem aí, Samantha? Não, rapidamente, tá? Por favor. Eu respeito a visão do Alessandro, mas é uma interpretação que ele faz do parágrafo 4º do artigo 60, que é não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir um direito fundamental. E ao meu ver, em nenhum momento o Nicolas Ferreira está abolindo o direito dessas pessoas. Ele coloca em discussão. E o discurso do ódio no nosso país até hoje não é crime. Eu não tenho um tipo penal de discurso do ódio. Se eu tivesse um tipo penal do discurso do ódio, assim, mas a gente não tem uma tipificação penal do discurso do ódio. Fere o direito fundamental. Você acha que não fere o direito fundamental? Não, ele diz o seguinte, a emenda, você discutir... O que o Nicolas fez, fere ou não o direito fundamental de pessoas trans? Não, eu acho que ele coloca em discussão um aspecto ali no Congresso. Eu não entendo que ele faz uma acusação direta às pessoas trans. Ele diz que as mulheres estão perdendo direito em relação a essas pessoas. Ele coloca um aspecto para ser discutido, mas ele não está dizendo, pelo menos... A forma que ele fez foi péssima, mas ele não coloca em nenhum momento que essas pessoas não têm direito. Eu não posso apresentar uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir um direito fundamental. Em nenhum momento ali eu vi ele tirando o direito dessas pessoas. Ele questiona a medida que esse direito é garantido. Agora, ele não tende a abolir. E o discurso do ódio hoje na nossa legislação ainda não é crime. O Alessandro já está aqui se segurando. Eu te dou 10 segundos, porque as duas outras mulheres convidadas ainda não falaram. Desculpa. Vou te dar 10 segundos. Na verdade, eu só pontuei que a Constituição impõe limites, né, ao discurso. Logicamente, não há uma PEC que está sendo discutida ali, mas tem um limite de discurso. E a gente tem que analisar, acho que, cada caso. Ele já pode passar para as Marina Helena, vamos lá, você. Bom, acho que a gente está num momento muito perigoso no Brasil em relação à liberdade de expressão. Então, o que eu vou falar aqui leva isso em consideração. São 2 pontos que eu gostaria de salientar. O primeiro é que não dá para acusar de transfobia, né, todo e qualquer que discordar de uma ideologia de gênero. Isso é importante. Eu convido quem nos assiste aqui a rever esse vídeo, né? Eu fiz isso, eu não gostei do vídeo, mas me coloquei ali para ouvir o que ele tinha a dizer, né? De fato, quais os pontos que ele traz. E um dos pontos ali é super pertinente, é exatamente o que a Samantha trouxe, que é a questão dos atletas, né? Atletas biologicamente que nasceram como homens, que se declaram mulheres e claramente têm vantagens competitivas em relação a mulheres. Tanto é assim que a Sociedade Internacional de Atletismo vedou a participação de homens que já tenham passado pela puberdade masculina, né, de estar
escureceu tudo aqui. Mas você ficou bem bonita, viu? Eu tenho que te dizer isso. Pelo menos você está bem bonita. Então, é para dizer que, de fato, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem um ponto ali que sim é pertinente, que tem sido discutido e que a conclusão tem ido do lado dele. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante. O segundo, que é o medo que eu também tenho, é o seguinte, gente, a peruca, eu não gostei também da peruca, né? Acho que foi uma piada de mau gosto. Agora, vamos lá. Piada não é crime. Piada não é crime. E me preocupa muito o ponto em que estamos chegando, né? Ontem, uma juíza, né, a Gina Ferreira, declarou um humorista, né, o Léo Lins, pediu que ele tirasse até do seu próprio telefone celular qualquer mensagem que pudesse conter qualquer resquício de racismo, qualquer violação, né, dos direitos de gênero e várias coisas. Ele é um humorista. Não se pode mais fazer nenhuma piada no Brasil. Agora, fazer piada, humor, é crime. Né? Pelo nosso processo, se alguém se sentir que aquilo ali foi direcionado a ele, se sentir mal, poderia abrir um processo. Mas você fazer uma censura prévia, ali ela determinou uma censura prévia a um humorista. A que ponto chegamos? Isso aí é algo que eu vi que tanto a direita quanto a esquerda achou um absurdo. E no momento que estamos, eu faço um apelo, gente. Censura é exatamente isso. Não é bom para ninguém. Vou passar para a Isa. Piada pode ser crime, sim. Piadas machistas, misóginas, são comuns. Quem nunca, numa rodinha só de homens, não ouviu alguma piada que coloque, que exponha o corpo ou a intimidade de uma mulher? Então, a primeira coisa é essa. Piada pode ser crime. O que importa é o conteúdo da piada. É fácil você não se sentir ofendido por esse conteúdo se você, eventualmente, não é uma pessoa transexual. Mas vale lembrar que o pedido de indenização, na minha opinião, muito acertado, feito pelas entidades LGBTs, é absolutamente pertinente. Por quê? Porque ele se refere e responde a uma realidade concreta. E qual é a realidade concreta? O Brasil é o país que mais mata no mundo pessoas transexuais e travestis. Esses crimes não são crimes comuns, são crimes com requintes de crueldade. A gente já teve aqui no Brasil o caso de uma pessoa, de uma mulher transexual que foi morta, teve o seu coração retirado e no lugar do seu coração foi colocada uma imagem de Nossa Senhora. Eu quero lembrar essas mulheres porque esse discurso de ódio, inclusive, ele está, sim, na minha opinião, subentendido ali em alguns artigos da Constituição, porém, não vou adentrar nesse mérito, mas quero só dizer que o discurso de ódio, ele pode ser interpretado como uma ofensa na medida em que ele instiga o ódio. E veja, no discurso do deputado, ele não se limita a fazer uma crítica. Ele, inclusive, fala... As mulheres estão se sentindo homens, ou seja, nega o que até mesmo o Supremo Tribunal Federal já concedeu a essas pessoas, o direito de serem identificadas como mulheres. Então não são mulheres que se sentem homens, são mulheres. Faço um parênteses aqui para finalizar, que o deputado Nicolas Ferreira, ele reproduz aí uma tática que está sendo utilizada no Brasil, a nível nacional, nas assembleias legislativas e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em diversos estados da federação, a gente vem acompanhando deputados trumpistas, tá? Entrando para aprovação de leis contra a população transexual. Sequer, na verdade, deslocar o debate para aquilo que considera-se que o público conservador vai aderir mais facilmente, que são, é claro, aos preconceitos. Porém, o Brasil, senhoras e senhores, também é o país que mais consome conteúdos pornográficos de pessoas transexuais, voltados a pessoas transexuais e pessoas travestis. Eu digo isso porque eventualmente pode provocar uma reflexão. Ao mesmo tempo que nós somos o país que mais mata,
nós também aí demonstramos ter um certo interesse enrustido, que eu acho que deve ser falado para que, quem sabe, pessoas com muito ódio, quem sabe não se reconheçam aí nessa figura, né, desse preconceito que é tão descabido, enfim, que é higienista, que me faz sim pensar no nazismo alemão, tá? Então, sim, na minha opinião, é um discurso que ele não se limita a colocar uma questão. Se fosse isso, eu participei de discussões como essa, sobre esse tema, lá na Assembleia Legislativa, e nunca pedi a cassação de nenhum deputado que falou sobre isso. Mas nenhum deputado disse que essas mulheres não eram mulheres. Nenhum deputado intencionalmente, deliberadamente, subiu no palanque para colocou uma peruca. Então, o deputado tem que arcar. Na minha opinião, a imunidade parlamentar ela é importante, sim. Porém, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o filósofo, pai do Homem-Aranha, avô do Homem-Aranha. Então, assim, senso comum aqui, a gente também sabe debater. O deputado tem que estar à altura da casa parlamentar que ele está. E nesse caso, sem dúvida nenhuma, ele incorreu, ofendeu, eliminou, teve um discurso que instigou agressões a sujeitos que já são tão agredidos na sociedade brasileira. Acho que é muito disso que a gente está falando, agressão a quem é agredido. Até a Marina trouxe aqui um assunto que a gente acabou não entrando, que é a questão do humor, mas é importante a gente sempre falar de se a piada fala da dor do outro. E tem muita gente fazendo piada com a dor do outro, inclusive com a morte do outro.